Sejam muito bem-vindos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs em Cristo Jesus, a mais esse nosso momento de culto. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo abra nossa mente e o nosso coração neste momento em que queremos meditar na Sua Santa Palavra. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, a leitura que servirá de base para a nossa reflexão de hoje se encontra na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Filipenses 2, 5 a 11. Eu gostaria de convidar então o nosso irmão Ari Raiman para realizar a leitura para nós nesse momento. Leitura para o domingo de hoje, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Assim termina a epístola. Agradecemos nosso irmão então pela leitura e nesse momento convido a cantarmos um hino, o hino chamado Segura na Mão de Deus.
queridos irmãos e irmãs, nosso texto de hoje, ele se encaixaria perfeitamente também no Domingo de Ramos, que pode ser considerado um dos episódios em que o povo mais exalta Jesus durante o ministério terreno de Jesus. Poderíamos dizer que a entrada triunfal de Jesus no Domingo de Ramos foi o momento em que Jesus foi coroado como Rei de Israel. O povo reconheceu por um dia ou por uma hora, a Bíblia não deixa claro por quanto tempo o povo ficou louvando a Jesus, porém ele ouviu os elogios. A multidão, é claro, não abrangia toda a cidade, mas havia uma multidão exaltando enquanto ele entrava montado em um jumento. Porém, meus irmãos, ele sabia que mesmo com toda aquela exaltação do povo, ele morreria na sexta-feira. É de se imaginar que tipo de pensamento passava-se na cabeça de Jesus enquanto ele entrava na cidade sendo exaltado como rei, porém sabendo que apenas iria enfrentar em Jerusalém a traição, a prisão, a crucificação e a morte. Com certeza, isso exigiria de Cristo autodomínio, exigiria um verdadeiro senso de missão, exigiria uma vontade extremamente forte e uma significância enorme de humildade. E nesse estado de espírito que Jesus se encontra é que somos chamados a imitar em nosso texto quando Paulo escreve: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. A principal característica dessa atitude ou estado de espírito é a humildade. Paulo escreve: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu. Isso, meus amados, é humildade. Jesus Cristo era Deus, ou melhor, ele é Deus. O que quer que seja ser Deus, com todo o poder e glória e tudo mais, Jesus tinha. Ele poderia fazer qualquer coisa, em qualquer lugar, a qualquer hora que ele quisesse. Porém, ele não considerou isso muito importante ou precioso para deixar de lado. Ele não considerou a sua própria glória, poder e direitos mais importantes do que a nossa salvação. Pelo contrário, ele considerou a nossa redenção mais importante do que desfrutar de toda a sua própria participação nas glórias da Trindade por um tempo. Algo que é bom deixar claro é que Jesus não desistiu de ser Deus, ou de todos os poderes e glória de Deus para sempre. Ele, na realidade, digamos, ele colocou de lado, ou poderíamos dizer, ele colocou de escanteio por um tempo ser Deus. Ele deixou de lado o seu poder e assumiu a fragilidade humana. Jesus deixou de lado seu conhecimento e se tornou uma criança no ventre de Maria. Ele deixou de lado sua glória e se tornou não apenas humano, mas uma criança indefesa, em uma família insignificante, em uma região atrasada, de uma nação pobre sob ocupação militar romana. É isso que Paulo quer dizer quando diz que Jesus abriu mão de tudo o que era seu. Isso é humildade, se humilhar além de toda razão e deixar de lado o seu próprio conforto, glória e prerrogativas para o bem-estar e salvação de seus inimigos. O ser humano pecador. Ele deixou de lado o que era de direito dele por nós.
e não considerou nada como muito para se perder a fim de cumprir o seu propósito, que é o nosso perdão do pecado, da morte e do inferno e da condenação. Essa é a atitude, meus amados, que Paulo nos desafia a imitar, emular e fazer nossa. Se você quer pensar como Jesus, então é isso que você deve imitar: humildade. Nada deve ser considerado muito a se perder por causa de Cristo ou por causa do seu Evangelho. Nenhuma indignidade deve ser maior do que você pode suportar. Nenhum insulto deve ser demais para aceitar. Nenhum constrangimento deve ser suficiente para te impedir. E nenhuma perda, mesmo sendo a sua própria vida, deve ser além do que você está disposto a dar por Cristo e pelo seu Evangelho. Isso significa que temos que parar com essas conversas bobas sobre direitos que acontecem às vezes dentro da igreja. Jesus deixou de lado não apenas o que tinha de direito, mas o que ele totalmente merecia e o que já era dele. Ele não simplesmente renunciou, ele deixou de lado o que já possuía e considerou a igualdade com Deus como algo que ele poderia renunciar para realizar o seu propósito de salvação para mim e para você. Por isso, meus queridos e amados irmãos, somos encorajados pelos apóstolos a buscar, aprender e seguir a decisão de Cristo. Lembram o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios? Eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas nem tudo me convém. É a humildade que deve governar, e não o orgulho ou a soberba. De certa forma, podemos falar que na igreja não há democracia, é uma monarquia, porque Jesus Cristo é o Rei e nós somos os seus servos. Então, vocês podem se perguntar: pastor, isso que você está falando é lei? Não, meus irmãos, não é lei. Não no sentido de que você deve fazer isso ou aquilo para poder ganhar a salvação ou ser salvo. Esta é a resposta do cerne da verdade do Evangelho. Isso é o que acontece quando você é salvo, crê na bondade de Deus e testemunha por si mesmo o que Jesus fez para redimir e salvar você. Este é o fruto da fé. É assim que somos encorajados a responder ao conhecimento de Cristo e sua humildade em nosso favor. Jesus não desistiu apenas da glória e do poder, ele desistiu da sua própria vida. Ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Ele se tornou um de nós, meus amados. Sim, um de nós. Ele assumiu a forma e a natureza daqueles que criou para serem seus servos. Ele se tornou tudo o que você é, exceto, é claro, pelo pecado. Ele carregou as dores e os sofrimentos. Ele carregou os problemas da vida. Ele carregava emoções, alegrias, tristezas. Ele suportou não poder fazer do seu jeito a cada momento, de ter outros decidindo por ele. Ele era um cara normal, exceto, é claro, que ele também era Deus, suportando essa normalidade da vida e se humilhando, deixando de lado seu poder e glória nessa nossa natureza humana. Então, Paulo nos diz que ele se humilhou até a morte. Ele não merecia morrer. Ele não pecou e mesmo assim ganhou a morte. Ele merecia a vida. Mesmo assim,
Ele permitiu que os homens o levassem preso, quando poderia tê-los incapacitado com um simples pensamento ou com uma simples palavra. Ele permitiu que zombassem dele, onde merecia louvor e glória, que espancassem e torturassem ele, onde merecia culto e adoração. Ele até orou por aqueles que o torturaram e o abusaram, para que Deus não os castigasse. E então ele morreu. Ele permitiu que o matassem. Ele se humilhou para permitir que eles enfiassem pregos em suas mãos, em seus pés, e o pendurassem em uma cruz. Ele se humilhou por mim e por você, a ponto de se tornar a maldição por nós e levar a maldição de Deus sobre si mesmo e morrer em nosso lugar. Certamente, Ele mesmo carregou nossas dores, as nossas tristezas. No entanto, nós mesmos o considerávamos abatido, ferido por Deus e aflito. Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. E nós somos agora curados pelo castigo que Ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que Ele recebeu. Foi assim que Ele se humilhou. E é por causa disso que os meus e os seus pecados foram perdoados. Você recebeu a vida eterna e irá se levantar de seu túmulo naquele grande dia para cantar e louvar a Cristo Jesus. É vendo isso e com isso em mente que Paulo nos encoraja a ter essa mesma atitude de Cristo, pensar como Jesus. Paulo é inspirado a nos incentivar, nos lembrando da recompensa por Jesus, por sua humildade e obediência à vontade do Pai. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas, no céu, na terra, no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Assim foi para Jesus e assim será para nós também. Não perdemos nada por imitar sua humildade. Não perderemos tesouros, não perderemos alegrias, não perderemos nossas vidas, mas as ganharemos e muito mais. Qualquer perda que possamos sofrer agora é apenas por um tempo. E a recompensa e as alegrias que receberemos serão para sempre. Deus prometeu retornar e pagar todas as nossas perdas. Não vamos perder nada, apenas talvez atrasar o gozo por algum tempo. E tudo isso é para que Deus possa operar por meio de nós, assim como fez por meio de Jesus, para sua santa vontade, para que sua santa vontade seja totalmente realizada por nós e por aqueles a quem Deus deseja que levemos as boas novas do Evangelho de Cristo. Portanto, meus irmãos, tenhamos entre nós o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo ilumine nossa mente, o nosso coração para sempre crermos e confiarmos nele por toda a nossa vida. Amém. Eu queria convidar nesse momento a cantarmos um hino chamado Jesus é o Guia. Todos os momentos é meu motor.
Meus queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de ter esse momento a convidar a juntar nossas mãos e orarmos ao nosso Pai Celestial. Querido e eterno Deus, te damos graças por estar sempre conosco diariamente nos abençoando, por ser um Deus que além de nos criar, nos mantém dia após dia com o pão que nós precisamos para a nossa sobrevivência, com as roupas para vestirmos, com casa, enfim, com tudo que precisamos nesta vida. Senhor Deus e querido Pai, te pedimos que continue nos abençoando, continue estando conosco dia após dia. Pedimos de forma especial, Senhor, que abençoe a Tua Santa Igreja espalhada por este mundo. Que sempre, Senhor, Tu mantenha seus servos fiéis na Tua Palavra, com a fé fortalecida em Cristo, para que jamais tenhamos a covardia, mas sempre tenhamos a coragem para pregar e anunciar o Teu santo nome, o nome do Teu santo Filho a todas as pessoas dessa terra. Nos dê sempre, Senhor, um coração humilde, assim como o coração de Cristo sempre foi. Coração humilde, para que nós possamos ser Teus santos instrumentos para a proclamação da Tua Santa Palavra. E assim, Senhor, Tu nos usando, alcance cada vez mais e mais pessoas para o Teu reino da glória. Senhor Deus, pedimos de forma especial que continue cuidando de todas aquelas pessoas que contraíram o Covid, também que cuide e capacite todos aqueles profissionais que estão à frente de combate, principalmente os cientistas que buscam interminavelmente uma vacina eficaz para que possamos atravessar esse momento e, com fé em Ti, Senhor, que possamos logo voltar à nossa normalidade, podendo assim visitar as pessoas com mais tranquilidade, podendo assim sair com mais tranquilidade, não precisando mais sair com medo ou com medo de contagiar alguma pessoa da qual nós amamos. Também, Senhor, pedimos que conforte o coração daqueles que perderam algum ente querido, dê conforto a esses corações que estão chorando e sofrendo nesse momento de tamanha dor. Faça o Teu Santo Espírito dar a certeza de que Jesus está ao lado de cada um deles, os confortando e os consolando nesse momento, e que esta perda é só por um tempo, pois logo chegará o momento em que nós nos uniremos novamente no Teu Santo Reino e cantaremos juntos e celebraremos juntos a vitória e a vida eterna. Senhor, em nome de Jesus é que oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Também gostaria de convidar a orarmos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, e te dê a paz. Amém. E meus queridos e amados irmãos e irmãs, agradeço mais esta oportunidade de estar aí com você, levando esta palavra maravilhosa de nosso Deus e Pai, essa palavra que nos conforta, essa palavra que nos dá força para encararmos o nosso dia a dia. Continuei orando para que todos vocês continuem sendo sempre protegidos pelo Pai, Filho e Espírito Santo, por todos esses males que estão ao nosso redor. Que Deus sempre esteja com vocês, os abençoando, os guardando e os cuidando. E que o Espírito Santo sempre dê a nós a humildade que Cristo teve. Que Deus abençoe a cada um de vocês hoje e sempre. Amém.